Olá, sou Gidelberto. A natureza, em seu sentido mais amplo, é equivalente ao mundo natural ou universo físico. O termo natureza faz referência aos fenômenos do mundo físico e também à vida em geral. Geralmente não inclui os objetos construídos pelo homem, mas sim por Deus. A palavra natureza provém da palavra latina natura, que significa qualidade essencial, disposição inata, o curso das coisas e o próprio universo. Natura é a tradução para o latim da palavra grega physis, em que seu significado original fazia referência à forma inata que crescem espontaneamente plantas e animais. O conceito de natureza como um todo, o universo físico, é um conceito mais recente que adquiriu um uso cada vez mais amplo com o desenvolvimento do método científico moderno dos últimos séculos. Dentro dos diversos usos atuais desta palavra, natureza pode fazer referência ao domínio geral de diversos tipos de seres vivos, como plantas e animais, e em alguns casos aos processos associados com objetos inanimados, a forma em que existem os diversos tipos particulares de coisas e suas mudanças espontâneas, assim como o tempo atmosférico, a geologia da Terra e a matéria e energia que esses entes possuem. Frequentemente se considera que significa entorno natural, animais selvagens, rochas, bosques, praias e em geral todas as coisas que não tenham sido alteradas substancialmente pelo ser humano ou persistem apesar da intervenção humana. Este conceito mais tradicional das coisas naturais implica uma distinção entre o natural e o artificial, entendido este último como algo feito por uma mente superior ou uma consciência sobrenatural, ou melhor, a consciência divina de Deus. Embora não haja consenso universal sobre a definição de vida, os cientistas geralmente aceitam que a manifestação biológica da vida é caracterizada pelos seguintes fatores ou funções: organização, metabolismo, crescimento, adaptação, resposta a estímulos e reprodução. Os seres vivos, reinos plantas, animais e fungos, protistas, archaea e bactérias, têm essas propriedades em comum. Eles são constituídos por células, têm uma organização complexa com base em água e metabolismo de carbono, têm a capacidade de crescer, responder a estímulos e se reproduzir. Portanto, considera-se que é uma entidade que satisfaz essa propriedade está viva. A biosfera é a parte da camada mais externa do planeta Terra, incluindo o ar, a terra, rochas da superfície e da água, e é nesta parte onde a vida evoluiu e onde são feitos processos feitos a transformar processos bióticos. A partir de uma visão muito ampla de geofísica, a biosfera é o sistema ecológico global que integra todos os seres vivos e os seus relacionamentos, incluindo sua interação com os elementos da litosfera, rochas, hidrosfera água e atmosfera ar. Atualmente estima-se que a Terra contém cerca de 75 milhões de toneladas de biomassa que está presente em vários ambientes dentro da biosfera. Cerca de 9/10 da biomassa total da Terra é a vida das plantas, de que a vida animal depende para a sua sobrevivência. Até o momento já se identificaram mais de 2 milhões de espécies de plantas e animais, e as estimativas sobre o número real de espécies existentes variam de alguns poucos milhões até 50 milhões de espécies. O número de espécies existentes variam constantemente, já que surgem novas e outras deixam de existir em uma dinâmica contínua. Atualmente, o número total de espécies está passando por um rígido declínio. A escala abrangida pela palavra natureza dentro deste contexto envolve desde o subatômico até o amplamente universal, como os planetas e estrelas. Tomando como recorte a escala do homem, inclui basicamente o meio ambiente natural e normalmente inclui o meio ambiente construído, de forma a ser tradicionalmente associada à vida selvagem, aos fenômenos e recursos naturais e aos seus processos e dinâmicas próprios. Há também definições que incluem o meio ambiente alterado pelo homem como elemento da natureza. A associação mais popular que se faz à palavra natureza a confunde com a ideia de paisagem natural. A paisagem é um resultado dos processos complexos presentes em um determinado meio ambiente. As ciências naturais constituem uma classificação que abraça as áreas da ciência que visam estudar a natureza em seus aspectos mais gerais e fundamentais, isto é, o universo como um todo, que é entendido como regulado por regras ou leis de origem naturais e divinas e com a validade universal, fazendo-o de forma a focar-se nos aspectos físicos e não no homem ou em
em aspectos comportamentais. Além do uso tradicional, a expressão ciências naturais é por vezes usada no dia a dia como sinônimo história natural. Nesse sentido, ciência natural pode estar superentendendo biologia e talvez algumas das ciências da Terra, em oposição a então tão ditas ciências físicas como astronomia física e química. Em tempos antigos e medievais, o estudo objetivo da natureza era conhecido como filosofia natural. No final dos tempos medievais e início dos tempos modernos, a interpretação filosófica da natureza foi sendo gradualmente substituída por uma aproximação mais científica, usando o método indutivo. Os trabalhos de Ibn al-Haytham e Sir Francis Bacon popularizaram esse modo de aproximação e assim ajudando a forjar a revolução científica. No século XIX, o estudo da ciência recebeu uma atenção maior dos profissionais e instituições, e ao fazê-lo gradualmente surgiu o nome mais moderno da ciência natural. O termo cientista foi criado por William Wendell em 1834. Ciência da Terra, também conhecida como geociência, é um termo para todas as ciências relacionadas com o planeta Terra, incluindo geologia, geofísica, hidrologia, meteorologia, geografia física, oceanografia e ciência do solo. Apesar da mineração e as pedras preciosas terem sido objetos de interesse para o homem por toda a história da civilização, o desenvolvimento das ciências relacionadas com a geologia, econômica e a mineralogia só ocorreu no século XVIII. O estudo da Terra, em particular a paleontologia, floresceu no século XIX, e o crescimento das outras disciplinas, como a geofísica no século XX, levou ao desenvolvimento da teoria das placas tectônicas na década de 1960, resultando em um impacto similar nas ciências da Terra a que teve a teoria da evolução na biologia. As ciências da Terra atualmente estão mais ligadas à pesquisa climática e à indústria do petróleo e exploração mineral. Se gostou deste conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.